Fala galerinha, acabamos de falar sobre os conjuntos, foi bastante conteúdo e é necessário colocar em prática tudo que já aprendemos para não esquecermos. Hoje falaremos sobre os conjuntos numéricos, mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender um pouco mais sobre os números? Na atualidade, é praticamente impossível viver sem números e utilizamos muitas das vezes sem perceber. Seja para pagar as contas no fim do mês, saber contar o próprio salário ou até fazer compras. Os números fazem parte de nossas vidas, por isso é importante estudá-los. Antigamente, não era tão diferente. Foi necessária a criação dos números para que o povo da época pudesse fazer contas. Esses números ainda não são os números que conhecemos, estavam mais para símbolos. Depois, estes símbolos, com o passar do tempo, foi modificando até chegar nos números criados pelos hindus e divulgados pelos árabes, chamados de números indo-arábico, que são os números que conhecemos. Pronto, agora que sabemos a origem dos números, então por que não organizá-los? E uma maneira de fazer isso é utilizando os conjuntos. Sim, é isso mesmo. Por isso, abordaremos agora a noção de conjunto dos números naturais, que é o agrupamento dos números 0, 1, 2, 3, até o infinito. E por que o nome de números naturais? Bom, foi porque o motivo da sua criação foi para contar coisas da natureza, logo, o conjunto dos números naturais. Agora não vai falando que os números naturais são formados por números positivos. Isso é um erro, pois o zero se faz presente e ele não é nem positivo e nem negativo. O correto é dizer que os conjuntos dos números naturais é formado pelos números não negativos. E com o avanço do comércio, houveram muitas transações e situações onde foi necessário a representação de ganhos e perdas, com os símbolos positivo e negativo. E foi aí que surgiu os números inteiros, ou melhor, conjunto dos números inteiros, e é formado pelos números 0, 1, 2, 3, até o infinito positivo, e também pelos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito negativo. Os positivos representam os ganhos e os negativos as perdas. Agora, é necessário que nós compreendamos alguns símbolos, pois é exigido em muitas provas. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros não negativos é formado pelos números 0, 1, 2, 3 até o infinito. O conjunto dos números inteiros não positivos é formado pelos números 0, menos 1, menos 2, menos 3 até o infinito negativo. E o conjunto dos números inteiros sem o zero, formado pelos números menos 2, menos 1, 1, 2, até o infinito positivo e até o infinito negativo. Com todos esses avanços, surgiu mais um problema, a necessidade de dividir o número inteiro. Com essa necessidade, deu origem aos conjuntos dos números racionais. Esse conjunto é formado por todos os números inteiros, divisões com números decimais e dízimas periódicas, que são os números periódicos. E as mesmas simbologias que os números inteiros têm, os racionais também terá, como por exemplo, o conjunto dos números racionais não negativos, formado pelos números 0, 0.5, 1, 3 sobre 2, 2 até o infinito. Conjunto dos números racionais não positivos são formados pelos números 0, menos 0.5, menos 1, menos 3 dividido por 2, menos 2 até o infinito negativo. E o conjunto dos números racionais sem o zero, formado pelos números menos 1, menos 0.5, mais 0.5, 1, 2, até o infinito positivo, até o infinito negativo. E para finalizar, iremos ver alguns conceitos que os números racionais possuem.
Muitas vezes é mais fácil de trabalharmos com os números em sua forma fracionada, por exemplo, 3 dividido por 2, do que o número já dividido, 1,5. Para isso, faz necessário compreendermos algumas propriedades. Por exemplo, imaginamos um número qualquer, por exemplo, o número A sobre B, ou seja, A dividido por B. Bom, para que essa fração pertença ao meu conjunto dos números racionais, é preciso que o meu numerador, que é o número da parte de cima da minha fração, pertença ao meu conjunto dos números inteiros, ou seja, o meu numerador A poderá ter qualquer valor entre o infinito negativo até o infinito positivo, e o denominador é o número da parte de baixo da minha fração, pertence ao meu inteiro sem o zero. E por que isso? Imaginamos então as seguintes situações. A minha fração A sobre B, onde A será o número 2 e o B o número 0. Se realizarmos esta divisão, 2 dividido por 0 não terá resultado, pois não existe nenhum número que multiplicado por 0 resultará no número 2. Logo, 2 dividido por 0 é impossível. Agora, se for ao contrário, o meu numerador for o 0 e o meu denominador o número 2. Bem, para esta divisão, se pegarmos o 0 e dividirmos por 2, o resultado será 0, pois 0 multiplicado por 2 resultará no próprio 0. Agora, se o meu numerador for o 0 e o meu denominador for também o 0, bem, muitos irão falar que o resultado dará 1, pois todo número dividido por ele mesmo é 1. Por exemplo, 2 dividido por 2 é igual a 1. Outros irão dizer que 0 dividido por 0 dará o 0, pois se multiplicarmos 0 por 0, dará 0. Bem, as duas respostas estão erradas. E por quê? Muito simples. Se pegarmos 0 e dividirmos por 0, qualquer número que eu pegar e multiplicar por 0, o meu resultado será 0. Logo, eu não tenho um número como resultado, eu tenho todos os números como resultado. Então, o meu resultado é indeterminado, pois eu tenho infinitos resultados para a minha divisão. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nós iremos avançando no conteúdo, então pratique, faça bastantes exercícios para fixar toda a matéria e coloque nos comentários as suas dúvidas. Se vocês estão gostando, curta os nossos vídeos, se inscreva, compartilha. Até mais!